Boa noite, saudações, senhores conservadores. Estamos em mais uma das nossas reuniões de estudo, hoje, dia 22/6. Estou extremamente contente, feliz por nossa reunião, e nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do João Pereira Coutinho, As Ideias Conservadoras Explicadas a Revolucionários e Reacionários. E hoje nós teremos três participações. A minha, que vou falar sobre o tópico O Sentido da Realidade, e depois o Gilberto e o professor Assis também, que vão falar sobre a parte que lhes cabe nesse latifúndio, vamos assim dizer. Tudo bem, então? Queria que você fizesse um sinal para mim, se você está me ouvindo bem, se está tudo tranquilo, que eu quero já ir direto ao ponto. Então, lembra sempre de duas ideias. O nosso grupo tem um objetivo: uma apropriação intelectual. É intelectualmente mesmo você se apropriar de conceitos do pensamento conservador, alinhado também ao estudo da alta cultura. Para quê? Para que você possa fazer aquilo que o Churchill chama de para que você possa ter aquilo que o Churchill chama de armas intelectuais. Tudo bem? Beleza? Então, para que você tenha as tais armas intelectuais no seu debate. Feito isso, eu vou dar prosseguimento aqui, tá bom? Apresentando o tópico O Sentido da Realidade. No livro, vai da página, deixa eu ver aqui, confirmar certinho, vai da página 42 até a página de número 55. Tá bom? O professor João Pereira Coutinho, nesse tópico, O Sentido da Realidade, ele tem um objetivo: defender a importância das circunstâncias na conduta do agente político conservador. E atenção num detalhe. O detalhe é a realidade. Pessoal, meus queridos, presta atenção nisso. Nunca troque a realidade por uma ideia. As ideias, elas precisam corroborar a realidade. Mas eu posso, até mesmo pelo uso exagero da razão, desconsiderar aquilo que os meus olhos estão vendo. Só um fato. Repara só. Veja as pesquisas de intenção de voto à presidência da República no seu país. Eleição majoritária. Tem um monte de gente que está contrariando a realidade. Para onde você vê algo para um determinado candidato. Você vai nas famigeradas pesquisas e elas apontam para uma pessoa que não pode nem sair de casa. Ou seja, é completamente a negação da realidade. Então, eu preciso saber que as pessoas elas estão plantadas na própria realidade. E aí o João Pereira Coutinho ele vai trabalhar com isso. Um outro detalhe que eu queria lembrar para vocês foi da última apresentação do nosso amigo Paulo Cunha. E quando Paulo Cunha coloca em questão se o conservadorismo é uma ideologia. E aí o João Pereira Coutinho usa um conceito interessante, de uma ideologia posicional. Isso quer dizer que em tempos de crise e em tempos de dificuldade, como nós estamos vivendo aqui hoje, o conservadorismo ele aparece na cena política como uma espécie de quê? De ideologia posicional, aquilo que ele chamou de ameaça concreta. Quando não tem essa ameaça concreta, o conservadorismo ele é como nós já entendemos, ele é uma disposição. Ok? Por quê? Observação das circunstâncias. Não é pela recusa das circunstâncias, antes pela sua observação atenta, que o conservadorismo começará por se afirmar como ideologia. Não é pelas circunstâncias, mas por uma observação. Então ele pode, em algum momento, aparecer como uma ideologia. Repara só que nós estamos diante de algo, a realidade. O grande Edmund Burke faz a seguinte consideração: as circunstâncias dão a cada princípio político a sua cor distinta e efeito discriminatório. De novo, as
circunstâncias. Repara que nós estamos no momento atual que ele é muito agudo. E aí, aquilo que é conservadorismo, que é natural das pessoas, ele aparece na cena política, por exemplo, nas grandes mídias sociais, nas redes sociais, como, fulano de tal é conservador. Ou seja, já era conservador, mas não aparecia porque não havia essa tal ameaça concreta. João Pereira Coutinho faz a seguinte consideração também. Em política, não caberá à sociedade um programa elaborado em abstrato. Vou de novo, hein? Um programa elaborado em abstrato, por mais perfeito ou intelectualmente substancial que ele seja. Se nós repararmos bem, até nós somos afeitos a essa intelectualidade, a esse pensamento que está completamente dissuadido da própria realidade. E a nossa tendência é sempre ao abstrato. Só uma parêntese. Esse é o mal da ideologia. A ideologia, tá certo? Como disse em um certo pronunciamento o ex-ministro Ernesto Araújo, a ideologia ela é a conduta do preguiçoso, porque ela é a ideia pronta, e o preguiçoso, que não reflete sobre ela, apenas a repete o tempo todo. E ele já tem aquilo no pressuposto, na premissa, como uma verdade. E aí ele não acaba pensando sobre o que está fazendo e falando. Ok? Só uma ideia para você poder perceber. E isso é muito comum àquelas pessoas que têm uma tendência ao abstrato, ao pensamento abstrato. E esse pensamento aqui, ele aparece como desconectado da realidade. Desde logo, em uma vez mais, relembrando Burke. Por quê? Nada de universal pode ser racionalmente afirmado sobre qualquer assunto moral ou político. Ele diz assim, nada universal. Olha que coisa interessante. Geralmente, os progressistas /revolucionários, eles trocam aquilo que é real e concreto por uma pseudo, tá certo? Não uma esperança, mas uma pseudo proposta de um paraíso terrestre. Então, no futuro, nós teremos esse tal paraíso, esse lugar idílico, esse lugar maravilhoso. E aí ele abre mão das coisas que ele tem aqui, real e concreto. Isso é o que ele vai chamar de elemento abstrato. O João Pereira cita também a Isaiah Berlin, que diz assim, ao defender o sentido da realidade, que deve presidir a atuação política, essa capacidade para entender a realidade tal como ela é, e não como deveria ser à luz dos nossos projetos, desejos ou sentimentos particulares. Lembra da crítica que eu já fiz, não é minha, claro que já li isso em estudos, ao Rousseau. Rousseau, ele é acusado de ser o intelectual de escritório. Ou seja, Rousseau é o intelectual que não andava no meio das pessoas. Inclusive, na literatura, ele é muito ligado ao arcadismo, que ele preferia ficar no campo do que na cidade. E aí, esse intelectual de escritório, ele começa a falar sobre como devem ser as coisas, como deve ser o mundo. E aí, a tendência dele é o quê, pessoal? A tendência dele é romper com a realidade. Existe algo que é singular. E essa capacidade para valorizar a singularidade que determinará a natureza singular de sua ação. Aí, João Pereira Coutinho faz a seguinte citação. Cada situação, cada circunstância convida a uma resposta particular. Ou seja, nós conservadores não temos uma tendência às coisas universalistas, que pretendem abarcar tudo. Nós preferimos as comunidades voluntárias e sempre colocando a noção de propriedade, a propriedade que é algo que a gente tem que explorar mais aqui entre nós, tá certo? E na propriedade tem o indivíduo. Ok? Então, indivíduo, propriedade, vem sempre, se colocasse dentro de uma hierarquia, primeiro do que essas tendências universalistas de uniformizar a tudo e a todos. A ideia da grande padronização. Ele cita também um outro teórico chamado
Peter Viriek. O conservadorismo britânico se orgulha por adotar inovações de esquerda quando elas mostram a sua validade perante os testes da experiência e as necessidades do momento. Ou seja, até alguns pressupostos do pensamento a mais à esquerda, em alguma situação da vida, para aquele grupo, é importante ser colocado em prática. Então, nós não podemos desprezar a tudo. Lembra que o conservadorismo tem, segundo João Pereira Coutinho, uma coisa também de maleabilidade, ok? A maleabilidade conservadora na atenção às circunstâncias será a expressão mais evidente do seu pluralismo político. Olha que coisa interessante. Em algum momento, como nós estamos ancorados na realidade, na vida, nós iremos fazer algumas concessões, tá certo? Para que coisas mais importantes como a própria vida possam continuar sendo conservadas. John Kex, um conservador pluralista, tenderá sempre a negar a prioridade a um único valor ou a um conjunto de valores sobre os demais. A liberdade ou a igualdade podem ter essa prioridade consoante as circunstâncias. O conservadorismo entende que uma pode abraçar determinados valores distintos, nem sempre compatíveis entre si, e muitas vezes incomensuráveis, como diria Berlin, admitindo, porém, que outras comunidades podem abraçar outros valores. Olha que coisa interessante. Como nós não temos uma tendência a universalizar nada, isso quer dizer que a nossa comunidade aqui no Brasil, ela pode tender para um lado, e a comunidade de conservadores lá nos Estados Unidos pode ir para um outro lado, a inglesa para um outro lado. Porque isso tem muito a ver com o quê? Com a realidade, com o local na qual nós estamos plantados. Portanto, a realidade ela não é simples. Amigão, guarda isso aí. O conservador, diante da vida, ele sabe que a realidade ela é complexa. Ela não é simples. Então, não é uma ideia de um intelectual de escritório que vai resolver o quê? Todos os problemas de todas as pessoas. Um conservador entende que a realidade é sempre mais complexa, é mais diversa, que a simplificação apaziguadora das cartilhas ideológicas, uma vez afastada aquilo que o Burke vai chamar de, não, o Scruton vai chamar de a falácia agregadora, ok? A falácia de que todos os valores, liberdade, igualdade, fraternidade, serão combináveis na sua expressão máxima. Ao que governa, que é o estadista, cabe a função mais modesta de escolher e equilibrar valores múltiplos e concorrentes. Olha, você tem liberdade, você tem igualdade, você tem o direito à vida, você tem uma série de coisas. Então, nós temos que ter calma para sempre escolher e equilibrar todos esses valores a fim de garantir a vida. De novo, Isaiah Berlin, para logo depois avisar, mas a total liberdade, olha que coisa interessante, mas a total liberdade, o exagero da liberdade, para os lobos é a morte dos cordeiros. Já conhece aquela frase, né? Que eu acho que, agora me fugiu o autor, que quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Lembra sempre disso. Repete a frase, por favor, Marquinhos. Marquinhos é bíblico. Marquinhos, é bíblico. É? Está na Bíblia. Isso aí eu não vou garantir assim, mas depois você me fala qual que é o aí. Mas olha, mas a total liberdade para os lobos é a morte dos cordeiros. E aí eu vou lembrar o nome dele depois, faz a seguinte citação: aquele que poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Burke, profundamente influenciado por Adam Smith no seu livro Teoria dos Sentimentos Morais, que ele vai chamar de sentimentos naturais. E por que naturais? Olha que coisa interessante que o Burke bebe lá em Adam Smith. Porque eles brotam. Segundo Burke, da nossa natureza comum sempre que nos confrontamos com as situações de justiça e iniquidade. Ok? Isso quer dizer o seguinte, que esses elementos, eles aparecem para nós. Então, eles meio que brotam sempre que nós estamos diante do mal. Você quer fazer um teste? Você está numa situação de mal presente.
por exemplo, o André, que está na área aí, e o Gilberto, estão sempre no confronto por conta das profissões que eles exercem. Então, de vez em quando, eles veem a maldade. Tem que, de repente, Gilberto, por exemplo, tem que comandar alguém para capturar alguém, cometer um crime terrível. E aí, quando você está dali, a sua tendência é a indignação. Ok? Apesar de alguém falar assim, olha, todos são livres para fazer o que quiser. Mas quando aquele lobo está livre e vem e sacrifica a ovelha, eu que estou observando, eu me sinto indignado. Isso é o que o Smith chama de brotar. Isso aparece para nós. Por isso que eles têm que ser elementos de contenção. Os revolucionários, ok? Olha como eles pensam. Suspendidos esses sentimentos naturais, que os revolucionários puderam cometer todos os crimes sobre os seus semelhantes sem o mais leve sobressalto de consciência. Olha que coisa terrível. Quando você consegue relativizar isso e suspender isso, aqueles que estão no progresso para fazer a tal da revolução, eles cometem crimes. Veja a Revolução Francesa. Veja o banho de sangue que foi a Revolução Francesa, a Revolução Russa e tantas outras revoluções. Portanto, valores universais e objetivos requeridos por todas as vidas boas. Os valores que são considerados o quê? Universais e objetivos. Agora, nós conservadores acreditamos em valores mínimos. Nenhuma sociedade poderá reclamar como civilizada se anteriormente a qualquer escolha relativa não existirem valores mínimos que tornem desde logo essa escolha possível. Pessoal, tem um mínimo que nós, como conservadores, precisamos manter. O João Pereira chama isso também de males primários, que é quando nós estamos diante do crime, da guerra civil, da pobreza. O que isso desperta em nós? O que isso faz brotar em nós? Um sentimento negativo, tá certo? E, em alguns casos, até um sentimento de querer fazer justiça. Trata-se de um sentimento de injustiça, que é assim reconhecido imediatamente, instintivamente e naturalmente. Por isso, diante dessa realidade que não é simples e que é complexa, existe uma rota de navegação. Mas não só o fato de não existir uma rota para a navegação política não significa que não haja também uma tradição capaz de informar a rota de navegação presente. Alguém vai falar aqui sobre os testes do tempo. Aquilo que é considerado tradição passou no famoso teste do tempo. Ok? E aí nós acabamos observando, porque depois de tantos anos, centenas de anos ou até milhares de anos, aquilo que vem lá do passado continua até os dias atuais. Ok? Na página 54, tem um detalhe aqui que eu queria ler para vocês, bem rápido, que diz assim, ó: os políticos podem ter objetivos e ambições para os povos que eles procuram governar. Mas uma sociedade é mais do que um organismo mudo. Ela tem personalidade e vontade. A sua história, as suas instituições e a sua cultura são repositários de valores humanos. Inclusive, eu, de vez em quando eu dou as minhas palestras, e eu quero falar sobre o pai na família, tá certo? Ou a rainha na Inglaterra, eu digo assim, por que essas figuras existem? Porque elas são depositários de valores que uma determinada sociedade entende como muito importante. E a figura do pai, ele é para a família, em especial aos filhos, um depositário desses valores, tá certo? Que vão dar garantia da sobrevivência daquela comunidade. Para finalizar, o elo fundamental. Procurar impor sobre a comunidade um programa elaborado a priori, sem ouvir antes o que ela tem para nos dizer, o que ela necessita, agora mais também do que ela foi continuamente preservando e valorizando ao longo de gerações, é quebrar o elo fundamental de confiança que deve existir e presidir a relação entre governantes e governados. Essa tradição, que nos é muito cara, ela é esse elo que conecta uma geração à outra. Guardem continuidade. Nós precisamos fazer, como diz lá na igreja, discípulos.
para que eles venham a manter a continuidade. Então, para nós, a realidade ela é complexa, tá certo? E não tem uma explicação que vai abarcar a tudo e a todos. Por isso que nós nos ancoramos também nessa tradição tão para nós importante. Muito obrigado. Alguém quer considerar alguma coisa? Falei mais que pobre na chuva hoje. Excelente, Marquinhos. Uma questão, uma dúvida, um ponto, porque senão já passar para o próximo. Na verdade, essa parte final que você falou, Marquinhos, é a continuação, né, que é o seu próximo capítulo, né, o teste do tempo, e essa continuidade. E ele cita autores como Oakeshott, o Burke, e fala desse progresso, dessa continuação, né, de geração em geração, e esse caminho retilíneo durante o tempo, né, de perpetuação entre os mortos, os vivos e as gerações futuras. Exatamente isso, a realidade complexa. Então, o conservador, ele absorve o que foi aprendido, né, ele usufrui disso dentro do seio social e tem que passar para as gerações futuras para manter uma sociedade bem estável. Hein? Ok, muito bom. É por isso que o Felipe está aí com a gente, é o mais novinho da turma, vai aprendendo e passando para o futuro aí. Deixa eu perguntar uma coisa. O André é o visitante de hoje? É o Sargento André, da praia do Recanto da Sereia? Não. Não. Não? Não, né, André? Tá sem áudio, André. Não sou. Eu sou PRF, eu não sou da TM, não. Tá. Conheci um policial hoje, é parecido contigo, achei que fosse você. Não, eu tô Na verdade, hoje eu tô aqui em Ponta Porã, aqui, na fronteira com o Paraguai. Não. Tá certo, então. Se tivesse Vila Velha. Não, tô. Alguém quer considerar mais alguma coisa? Ou a gente pode avançar? Professor, posso falar um pouco? Pode. Engraçado que o meu pastor ele falou sobre... Agora eu não lembro qual foi o dia da pregação, mas ele pregou sobre como a gente idealiza sempre as coisas. Por exemplo, você idealiza um bom aluno, mas não necessariamente alguém que você idealizou vai ser esse bom aluno. Às vezes você conhece a pessoa pela sua idealização. Você não conhece, às vezes, a pessoa de verdade. Sim. Aí que tá. Eu costumo dar um exemplo em sala de aula, você vai ouvir uma hora. As meninas, por exemplo, elas são muito românticas, ok? Então, qual a tendência delas? Elas, quando saem, tudo bem que hoje em dia a coisa não está muito bem assim, mas quando sai, ela sai atrás do chamado príncipe encantado. Eu falo, para com isso. Porque se você for em qualquer lugar, desde uma boate até uma igreja, você vai encontrar o homem real. É o homem que está com o pé no chão. Ele está ali ancorado. Esse é o homem que existe. Tá certo? Esse homem que você está pensando aí, ele está nos seus sonhos. Ele não está na realidade. Então, nós conservadores, isso é um ponto que todo mundo tem que prestar atenção. Eu sempre faço uma distinção da diferença entre o ente descritivo e o ente que existe. Por exemplo, Marco Antônio tem CPF, é 005 reticências. Okay? Tem uma série de coisas, tem endereço, Rui Caixota Pimirim. Você me encontra no mundo da vida. Agora, o professor você não encontra, porque o professor é uma elaboração intelectual, tá certo? Você encontra o professor Marco Antônio, que dá aula no colégio tal. Então, essas distinções temos que fazer. E aí, o que aparece para nós? Entre as pessoas que existem, estão perto da gente, e o ideal de humanidade, o que o grande intelectual abstrato ele faz? Ele sempre pensa em humanidade, ele sempre pensa em humanismo. Só que humanidade e humanismo não são coisas que você vai encontrar na vida. Então, o que acontece? Você vai idealizá-las. Você vai criar um ente descritivo, uma coisa que você fala. E aí eu sempre digo, você pode falar isso tanto para o lado de cá, quanto para o lado de lá. Você pode falar tanto bem quanto mal. Sim. Aí o exemplo que eu sempre falo, para finalizar essa minha fala, não tem os nossos cachorros aqui em casa? Eu tenho o meu cachorro aqui, o Luke, eu gosto muito. Eu quero tirar a cachorrice do Luke. Quando eu digo que ele é meu filho, ele é meu amigo,
vem cá com o papai. Eu estou tirando a cachorrice dele, porque eu acho que tudo que é humano é bom. Mas quando eu tiro a cachorrice do Luke, o meu cachorro, ele deixa de ser o que ele é na natureza dele, cachorro. E ele passa a ser o meu filho. Ok? Porque para nós tudo que é humano é bom. Sim. Vai lá, Felipe. Marquinhos, desculpa do riso aqui, mas eu achei essa ótima. Acabar com a cachorrice. O Gilberto já vai querer atuar a partir de amanhã, querendo acabar com a cachorrice no comportamento humano. É verdade. Oi, Felipe, fala aí. Então, os conservadores, pelo que eu vejo, né, atuam mais em comunidades, no local, porque ali é onde as pessoas conhecem de verdade. Porque, por exemplo, um burocrata, sei lá, de Brasília não vai conhecer bem Guarapari para dizer como a população vive, quais são as soluções. Por isso nós temos tantos problemas nessas questões de gestão. Isso. Por isso que, como diz o Guedes, né, menos Brasília, é isso, e mais municípios. Também. Mais Brasil. Mais Brasil. Gilberto, você pode continuar? Sim, boa noite a todos. A minha parte tem o título de O Teste do Tempo. Quer dizer, é um título já autoexplicativo, né? Os Testes do Tempo. Então, o autor, João Pereira Coutinho, ele começa nessa parte do livro, né? Trabalhando a ideia de conservador e o clichê que se tornou o nome conservador durante o passar do tempo, né? Então, ele começa dizendo que converteu-se em clichê a ideia risível de que os conservadores vivem arraigados às suas tradições. Conservador nessa visão caricatural, ou seja, foi ao longo do tempo criando uma caricatura do conservador. Então, nessa visão que surgiu dessa maneira, eles dizem, há um entendimento que o conservador é algo medroso, né? É um homem medroso, apegado aos velhos costumes, ou instituições pelo medo instintivo de os perder ou substituir por outros. Perante esse quadro fóbico, o conservadorismo, mais do que um caso político, seria, sobretudo, um caso clínico. Ou seja, ele vai trabalhando essa ideia que é a base do conservador e tentando, ao longo dessas 10 páginas, tentando exemplificar de maneira bem sucinta e bem clara por que o conservador ele tem medo, né? Quer dizer, não tem medo. Se é só esse problema de perder, né, as tradições, os costumes e os princípios, né, que são aí que são o núcleo central de uma sociedade conservadora. Ele continua dizendo que é um fato que o conservador tem uma sensibilidade apurada, ou pelo menos mais apurada que os seus rivais ideológicos, para situações de mudança repentina, em que a possibilidade de perda é maior. E aí, nesse momento, ele cita Oakeshott, que dedicou algumas das suas melhores páginas ao dano potencial que as inovações em política transportam. Só aqueles que nada estimam podem abraçar entusiasticamente a mudança, qualquer mudança, em qualquer circunstância. Mas será apenas por isso, por esse temor de perda, que os conservadores valorizam as tradições que sobreviveram aos diferentes testes do tempo. Ele faz essa pergunta, né? Então, ele começa a dar a resposta. Ele fala que a resposta ela está contida na própria pergunta. Eles valorizam as tradições, pois estas, justamente, sobreviveram aos testes do tempo. E essa sobrevivência começa por revelar a qualidade e a validade dessas mesmas tradições, o que recomenda a sua proteção presente. Então, elas são importantes por causa disso. A atitude do conservador será assim distinta da atitude, por exemplo, que Edmund Burke viu na Revolução Francesa. Para quem a duração das tradições e das instituições não era motivo suficiente para preservá-las. De acordo com ele, a duração não é valiosa para aqueles que pensam que pouco ou nada foi antes do seu tempo. Pelo contrário, a antiguidade dessas tradições e instituições era um motivo suplementar para que elas fossem inapelavelmente destruídas, como se essa antiguidade fosse uma expressão de um defeito intrínseco. E ele continua: antiguidade e duração, eis as palavras que um bom conservador valoriza. E são inúmeros os autores que, sobre o conservadorismo, estabelecem comparações
entre a sobrevivência dessas mesmas instituições, princípios, valores que perduram durante muito tempo, e estabeleceu comparações entre a sobrevivência disso, das tradições, desses princípios, em sociedade, com a teoria darwinista, em que os seres mais adaptáveis sobrevivem à seleção natural. De acordo com o autor, existe alguma verdade nessa comparação, e essa verdade começa por refutar aqueles que questionam a emergência espontânea das tradições em sociedade. Aí ele vem citando Roger Scruton. De acordo com ele, parece existir no moderno pensamento liberal a ideia de que todas as tradições são invenções e, consequentemente, as tradições inventadas, ou para retomar no paralelismo do darwinismo, né, evolucionista, selecionadas pela vontade humana, podem ser reinventadas, substituídas ou simplesmente destruídas. A gente percebe aqui que a gente vive num momento atual em que isso reflete a realidade, né? Exatamente isso que nós estamos vivendo hoje em dia. E, seguindo mais adiante, de acordo com ele, as verdadeiras tradições que importam para um conservador não são apenas aquelas que resultam ou resultaram de um ato consciente da criação humana. As tradições mais profundas foram emergindo naturalmente, o que significa que elas foram sobrevivendo naturalmente porque sucessivas gerações encontraram nelas vantagens que aconselharam a sua manutenção. Ou seja, essas tradições, essas instituições, esses princípios, esses valores têm alguma qualidade essencial para a vivência dessa sociedade. Elas são úteis, né? E o fato de continuamente as termos considerado vantajosas e valiosas permitiu que as legássemos de geração em geração, como se fosse uma herança coletiva. Ao serem úteis e benignas para o corpo social, né, ou seja, para todo mundo, para nós, é razoável pensar que elas também serão para aqueles que virão depois de nós. Por isso que eu falei anteriormente, pegando o link do Marquinhos, ele faz o link entre os mortos, quer dizer, as gerações anteriores, as gerações atuais e as gerações futuras. Mais à frente, nós vamos delinear essa linha temporal para exemplificar o processo. E ele aqui, nesse momento, ele cita Keats, outro pensador. Então, Keats, ele afirma que o conservadorismo não conserva tudo. Marquinhos falou isso na brilhante explanação dele. Mas conserva apenas os arranjos tradicionais conduzentes a uma vida melhor. Atento como poucos as circunstâncias que rodeiam a sua conduta, e sobretudo aquelas que são potencialmente disruptoras ou revolucionárias, a exemplo da Revolução Francesa, né, que rompeu de vez com os laços adquiridos durante a Revolução da França e do mundo moderno, da época. Ele diz que o conservador não é estranho às situações de pobreza, por exemplo, de exclusão, de que impede muitos seres humanos de se beneficiar do patrimônio moral e institucional de uma sociedade que foi adquirido ao longo do tempo. Porém, retomando aqui o argumento de Keats, a única forma de entender futuramente esse patrimônio aos mais desfavorecidos não significa, logicamente, destruí-lo. Significa, antes, pelo contrário, de preservá-lo. De modo que as gerações vindouras possam ter uma casa e não uma ruína. Então, por isso que nós somos considerados conservadores. Partindo desse imperativo de conservação de princípios e instituições mais importantes que nós temos dentro da nossa sociedade, importantes para a comunidade presente, o conservador ele vai retirar dessas tradições seus ensinamentos mais fundamentais. Em primeiro lugar, as tradições começam por ter uma função educacional evidente. Para usar a linguagem inconfundível, poético de Oakenshaw, são as tradições de uma comunidade. Prestem bem atenção nisso, senhores. São as tradições de uma comunidade que permitem ao indivíduo, isoladamente considerado, entrar na grande conversa humana. Ou seja, dele se inserir na sociedade. As tradições fornecem ao indivíduo a gramática básica dessa conversa, impedindo que este se torne, nas palavras de Edmund Burke, meras moscas de verão. Ou seja, exemplo hoje
nossos jovens que estão sendo emboscados aí de maneira diária, ou seja, não querem mais, né, estudar, querem virar, por exemplo, aí, youtubers, né? Estão indo para um foco totalmente diferente. Se perguntar para eles qual é a capital do Brasil, o cara não sabe, vai falar que é Rio de Janeiro, enfim. Tá complicado. Então, continua o autor, que essas tradições elas fornecem aos indivíduos a gramática básica dessa conversa, dessa inserção, impedindo que esses se tornem, como dito, moscas de verão, existências breves, desgarradas e desabitadas de qualquer referência social, cultural ou moral. O conservador entende que nascemos, crescemos e atuamos no interior de uma tradição, ou seja, a sociedade é uma tradição, o grupo social é uma tradição, embora alguns dos nossos comportamentos ou crenças sejam espontâneos e avessos a racionalizações permanentes. Como afirma Burke, são as tradições que cobrem a natureza nua dos indivíduos com as vestes do costume e do hábito. Ou seja, aquilo que a gente adquire dentro do seio social para podermos nos relacionarmos, né, evoluirmos e ajudar a sociedade a atingir o bem comum. Ele continua citando Oakeshott, de acordo com Oakeshott, a grande conversa da humanidade é um processo que existe e coexistem 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. E o que isso significa? Significa que ao indivíduo cabe receber, ao conservador lhe cabe receber, então, o que foi preservado, né, tradições, cultura, princípios, valores, desfrutar dessa herança como fiel depositário, né? Ele tem que desfrutar disso e depois passá-las para as gerações vindouras, em uma cadeia que se percebe como invisível e indeterminável. E segue o autor. De fato, não existe ensaio sobre... Ele fala que não existe ensaio sobre ideias políticas conservadoras que não apresentam, a dada altura, uma das personagens mais conhecidas e reconhecidas sobre a revolução, reflexões sobre a Revolução na França. De acordo com ele, trata-se do momento em que Burke se refere à sociedade política como um contrato. No entanto, o autor se apressa a especificar que esse contrato não se trata de um contrato de natureza comercial, que pode ser dissolvido pela mera vontade das partes, e também não se trata de um contrato no sentido político, moderno, né, entendido como um vínculo consciente entre os governantes e governados, enfim. Para Burke, a sociedade será antes um contrato entre vivos, os mortos e os que estão para nascer. Por isso a necessidade, como dito antes, de nós absorvermos, usufruirmos e passarmos para as futuras gerações o que aprendemos dentro de uma sociedade conservadora. De acordo ainda com o autor, escutar os mortos ou pensar no que estão para nascer começará por relembrar os vivos. Aí ele começa a citar, olha só o que ele vai falar. Então, escutar os mortos ou pensar nos que estão para nascer começará por relembrar os vivos a sua natureza transitória no mundo que não lhes pertence, exceto por empréstimo. Os mortos, tal como os escravos do imperador Marco Aurélio, também nos segredam ao ouvido a nossa própria condição mortal. Somos inquilinos temporários de um mundo de inquilinos temporários. É por estar assim consciente de sua transitoriedade que o agente político precisa atuar sem caprichos momentâneos, recusando o papel de legislador da humanidade. O estadista nunca atua sob uma tela em branco. Nem a sociedade se apresenta como tal, despojada de valores ou tradições que são anteriores a nós e que vão sobreviver a nós. Podemos recusar todo esse patrimônio, podemos até nos rebelar contra ele, e haverá circunstâncias excepcionais em que isso não apenas será necessário, como salutar. Porém, não podemos agir como se as tradições não existissem, a menos que sejamos orgulhosamente ignorantes e arrogantes. No entanto, as tradições de uma sociedade não têm apenas um papel educacional. Para um conservador de verdade, elas são valiosas porque terão um papel epistemológico e político fundamental, pois se apresentam como o banco geral e o capital das nações e das eras, capazes de oferecer ao estadista recursos valiosos para a condução de uma comunidade política. São essas as informações que permitem aos homens sabedoria sem reflexão, uma forma de designar os preconceitos
que todos temos e de que todos precisamos. Ou seja, ele cita que as nossas tradições são verdadeiros bancos, né? É lá que quando a gente dá algum problema, a gente vai retirar, né, aquela norma, ou aquele pensamento, ou aquela ação específica para nossa realidade, para resolver os problemas da realidade. É lá que ele vai buscar a solução, para que a sociedade continue evoluindo de maneira conservadora e defendendo as coisas mais importantes e basilares para uma salutar evolução social. E continua o autor, né, chegando ao fim já, senhores. Se se entende que, como função das tradições, então vejam que o foco do conservador são as tradições, os princípios, os costumes, os valores que passam de geração para geração, lembrando o link entre os mortos, as gerações atuais e futuras. Então, assim se entende como função das tradições não se esgota no processo educacional que elas oferecem. Existe também praxis que designa como a dimensão valorativa de uma tradição moral, uma dimensão que nasce da profunda familiaridade que se estabelece entre os seres humanos e a sua cultura. Será essa familiaridade que permitirá ao estadista conservador, por exemplo, na formulação, como disse Oakeshott, fazer um amigo a cada ocasião hostil, porque são as tradições que evitam que o agente, no momento de decisão, se encontre cético, confuso e indeciso, ou seja, perdido, que ele não saiba agir no momento que tem que agir para manter a ordem social. Por último, as tradições não se limitam a oferecer esses instrumentos de resolução política. Como se verá no próximo capítulo, ele fala, essas também são um ponto de partida para qualquer atitude reformista. Invertendo a conhecida máxima de Edmund Burke, uma sociedade incapaz de conservar é uma sociedade incapaz de se reformar. Então, senhores, eu achei essa leitura muito tranquila, ela é autoexplicativa, né? Então, disso a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro que as tradições, costumes, instituições, elas são valorizadas porque justamente sobreviveram aos testes do tempo. Por isso que elas têm qualidade, são úteis, né? Então, essa noção... Então, não é apenas... não será apenas o temor que os conservadores valorizam as tradições. Sobreviveram... na verdade, não é só o temor que os conservadores têm em relação a perder isso. Não é o temor apenas em si, mas eles sabem que a importância desses valores, dessas tradições para as gerações atuais e para as gerações futuras. Então, por isso é importante passar isso de geração para geração, sedimentar esses valores mais importantes, essas tradições, instituições mais importantes que tem na sociedade, né? Ele até cita, né, no início lá, então, e afastar esse preconceito que o conservador ele tem da mudança. Não é somente isso, não. Ele não tem medo de perder só essas instituições. Ele tem medo, o receio dele é de que essas instituições deixem de existir e a sociedade se perca. Esse que é o problema. Ele sabe que é importante, que essas instituições elas são úteis, são valiosas. Tanto que ele cita, né, esse teste do tempo, ele compara a evolução, a teoria da evolucionista de Darwin, né, que só as melhores instituições, só os melhores princípios, só os que realmente são importantes para a sociedade, eles vão permanecer, porque eles passaram pelo teste do tempo. E como no meio da, acho que lá para a 6ª ou 7ª página, ele fala, o Kex, conservadorismo não conserva tudo, mas apenas os arranjos mais tradicionais, conduzentes com uma vida melhor, ou seja, só aquilo que é realmente importante dentro dessa complexidade que vivemos, como o Marquinhos bem falou. O indivíduo é formado, ele é moldado dentro das tradições dessa sociedade. É aí que ele entra dentro desse grande debate, né, de acordo com o Oakeshott. Por que as tradições são também importantíssimas, de acordo com ele? Porque elas também servem como base de instrumentos de resolução política, mas não só isso. Servem também como ponto de partida para qualquer atitude reformista. Muito bom, muito bom. Olha, eu, como já tinha lido a obra, eu separei duas coisas que o Gilberto já citou. Vou falar de novo. As Moscas de um Verão, isso para mim fala muito ao meu coração, fala muito comigo. Quando eu li essa expressão, na verdade eu ouvi alguém falando isso antes, fui pesquisar. Moscas de um Verão.
existências breves, desarraigadas, sem valor nenhum. E a outra expressão que ele usa, inquilinos provisórios. Ou seja, como nós somos inquilinos provisórios, um mundo de inquilinos provisórios, né, Gilberto? Ele fala assim, não temos a pretensão de sermos os legisladores do mundo, mas cuidar da nossa vida, cuidar das nossas coisas. Vocês conhecem aquela citação que se todo mundo varrer a calçada em frente à sua casa, durante o dia a rua ficando totalmente limpa? Ou seja, se nós cuidarmos dessas coisas, que é primeiro, tá certo? Nossa vida ficar bem melhor. Eu compartilhei outro dia, numa igreja, a ideia da propriedade, na perspectiva do conservadorismo. E aí eu juntei com aquela ideia que nós conversamos outro dia, de que, assim como Deus faz o mundo, tá certo? De uma forma que venha mostrar quem ele é, e ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança, no conservadorismo nós temos aquela noção de que nós podemos transformar a nossa propriedade, a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós não vamos fazer isso no mundo inteiro, mas cada um pode fazer onde você está plantado e arraigado. André, que está chegando agora, André, nesse conhecimento do conservadorismo, pensa um pouquinho sobre isso. Você pode transformar a sua casa, que é a sua propriedade, a sua imagem e semelhança, você e a sua esposa, no caso. E aí, aquele lugar ali fica da maneira como você gostaria que ele ficasse. Agora, o que os progressistas revolucionários querem fazer com a propriedade privada? Terminar. Destruir com ela. Para que eles possam, num mundo sem propriedade, eles possam uniformizar todo mundo. Beleza? Alguém mais quer considerar algo? Só um ponto da questão sobre a tradição, é que eu ainda fui lá buscar a minha anotação, que eu estava lembrando mais ou menos, né? Sobre a questão de que... Vou ligar até a câmera aqui, para poder falar. A questão é que a tradição, ela vem depois do culto. Sem uma comunidade de fé, não tem como ter chegar a uma tradição. Então, quando eles atingem o culto, eles estão atingindo a tradição. Por isso que quando eles relativizam a moral, como que eles fazem para relativizar a moral? Eles pegam o culto e o destrincha, vê alguma coisa para tirar sua importância, e assim eles acabam desvalorizando também a tradição. Interessante, muito bom. Mais alguém? Vamos avançar, então? Assis, 10 minutos. Você sabe que o Gilberto bateu todos os recordes hoje. Eu vi. Eu esqueci do tempo. Nós percebemos. Eu fiquei com aquilo que o Marquinhos falou semana passada, que não teve reunião. Eu falei, eu vou ir agora. Foi mal. A leitura Marcos é o Cronos do grupo. Ele deixou você ir fazer o quê? Não, o Marquinhos ele tem essa habilidade, ele é professor, rapaz. Eu não consigo ter esse domínio do tempo, não. Não. Tem que aprender bastante. Você e eu fizemos parecido. Eu também fiz leituras, não sei se o pessoal aí que não percebeu, a gente está fazendo leituras da obra. E a gente faz comentários nas leituras. Uma leitura bem dinâmica, eu fiz da mesma forma. Tá bom? Assis, vamos lá então, né? Vamos lá. O João Pereira Coutinho, no capítulo que eu fiquei, ele fala da reforma prudente. Então, a ideia de prudência nos remete à ideia do seguinte, de como fazer. Vai fazer uma caminhada por um caminho difícil? Seja prudente, como fazer aquele caminho. E ele começa, num trecho, ele começa a dizer o seguinte, que inação, ou seja, o estado em que não se age, no estágio em que não se faz nada, então a inação será preferível a qualquer ação inevitavelmente destruidora. Então, diante de determinadas circunstâncias da vida e dentro de qualquer processo, o não fazer nada, a inação é melhor do que
você cometer, de que você agir e fazer uma ação que inevitavelmente levará à destruição. E nesse aspecto aí, a gente pode então citar, como já foi comentado aqui pelo Marquinhos e pelo Gilberto, a questão da Revolução Francesa, ok? Então vamos lá. O quadro e a situação da Revolução Francesa no final do século XVIII, ela era muito crítica, e a situação da França no final do século XVIII, a gente pode dizer o seguinte, que ela era uma conjugação de fatores. E aí eu cito dois. Primeiro, o fator, no final do século XVIII, de ordem climática. Clima, ora quente, aonde atrapalhava a produtividade agrícola, atrapalhou a produtividade agrícola da França. Você teve também um momento de extremo frio. Então, você teve fatores climáticos que atrapalharam a produtividade agrícola da França e levou, no próprio final do século XVIII, a um problema de fome, a um problema de abastecimento, principalmente com relação ao trigo, que era muito importante para a cultura, para a tradição alimentícia francesa, o consumo de pão. Então, se faltava pão, isso levava a uma revolta natural da população no que diz respeito à sua alimentação. Esse é o primeiro fator. Um outro fator também muito importante que a gente pode e deve citar foi o envolvimento da França na famosa Guerra dos 7 Anos, em que a França disputou com a Inglaterra territórios no continente africano, na Ásia e também na América do Norte. E a França, nesse contexto, ela acabou perdendo. Olha que coisa interessante. Ela perde a guerra. Claro, perder uma guerra, toda guerra gera custos, mas para aquele que perde, os custos são ainda maiores. Então a França teve esse problema, ela teve esse contexto. E aí depois, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, no seu processo de independência contra a Inglaterra, a França também se envolveu, dando um grande apoio ao processo de independência das 13 colônias. E aí tem um dado interessante com relação a esse processo de ajuda da França no processo de independência das 13 colônias, que diz o seguinte, turma, pessoal, que o dinheiro que a França gastou nesse apoio às 13 colônias, existe uma estimativa de que daria para poder alimentar 7 milhões de franceses durante um ano. Só para se ter uma ideia, o terceiro estado da Revolução da França, no final do século XVIII, era de 26 milhões de habitantes. Então, digamos, vamos lá, na pior das hipóteses, para uma população que estava passando fome, vamos lá, de seus 20 e poucos milhões, se você consegue alimentar metade ou quase a metade dessa população, se você criar um fracionamento da alimentação, a gente poderia dizer que o governo teria, sim, dinheiro para poder cobrir os custos de uma alimentação razoável durante um ano. E talvez ali durante aquele um ano você amenizaria a situação. Bom, onde é que eu quero então chegar com isso? Diante de uma situação tão conflituosa, tão complicada, então, a França ela era varrida pelas ideias iluministas. A própria França, ela era, digamos assim, um celeiro e talvez aí o principal território das ideias iluministas. E as ideias iluministas, elas eram e são muito interessantes porque elas falavam de liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Num dado momento, as próprias ideias iluministas diziam que a população teria, inclusive, direito de se revoltar e até mesmo tirar um governo tirano. Bom,
Onde é, então, que o João Pereira Coutinho ele traz um comentário dentro do capítulo e que ele cita o seguinte: os resultados obtidos pela ação revolucionária, acabarão sempre por gerar perversamente o oposto dos objetivos que se propunham a alcançar. E aí, por incrível que pareça, esse comentário mesmo, provavelmente sendo feito posterior à Revolução Francesa, ela encaixa e vai de encontro direitinho com essa ideia. O que as ideias iluministas falavam? De liberdade, falavam de tirar um governante tirano. Tudo isso e mais alguma coisa aconteceu dentro da Revolução Francesa. Tiraram o governo que supostamente era opressor, né, o Luís XVI, e aí, durante todo o processo de execuções da guilhotina, a Revolução Francesa ela se tornou infinitamente mais violenta do que o próprio regime da qual as ideias iluministas combatiam. Então, esse é o ponto muito interessante. E aí, o João Pereira Coutinho ele continua comentando o seguinte: a busca exacerbada, exagerada por liberdade trará a servidão. Então, por exemplo, havia uma crítica do próprio iluminismo, com as suas ideias econômicas também, contra o processo de servidão que em pleno século XVIII existia na França, aonde os camponeses estavam praticamente presos. Então, o que se leva? Quando você busca extremamente, há uma busca da liberdade, você acaba gerando servidão. E para finalizar, busca por uma igualdade, você trará desigualdade. Então, o que se viu durante o processo de revolução foi o quê? Um processo de desigualdade, onde uma revolução que dizia que as pessoas deveriam ter liberdade de expressão, acabou não havendo. Ocorreram inúmeros julgamentos sumários, onde as pessoas não puderam e, na verdade, não tiveram oportunidade de se defender. Então, realmente, ocorreu o oposto. E aí o João Pereira Coutinho, ele faz um comentário muito breve, ele não entra em detalhes, de um comparativo da Revolução Francesa com a Revolução Americana, ou com a independência das 13 colônias. E aí eu só quero pontuar um aspecto. As 13 colônias, elas começaram a lutar por independência exatamente quando a Inglaterra passou a cobrar e a aumentar a cobrança de impostos às 13 colônias. Antes disso, o relacionamento os súditos das 13 colônias era realmente tranquilo. E o que chama atenção, olha só, senhores, que vai ser exatamente a Guerra dos 7 Anos, que, embora a Inglaterra tivesse vencido, é exatamente a vitória da Inglaterra sobre a França que fez com que a Inglaterra aumentasse e apertasse os impostos. Os ingleses, como que disseram, olha, nós ganhamos a Guerra dos 7 Anos contra a França, mas nós vamos aumentar e nós vamos criar uma vigilância maior sobre os nossos súditos, sobre as 13 colônias. Então é exatamente dentro desse contexto que as 13 colônias unem-se com um objetivo comum: protestar e posicionar-se contra a Inglaterra. E olha o que me chama a atenção. Se a gente for pegar uns detalhes, as 13 colônias inicialmente, em nenhum momento eles pronunciaram ou disseram, por exemplo, no primeiro Congresso da Filadélfia, em 1775, eles não falavam em separação. O que eles falavam era o seguinte: olha, temos que estar juntos, unidos, nos posicionando contra aquilo que o nosso rei,
a quilômetros de distância, está fazendo conosco. Um ano depois, exatamente no segundo Congresso da Filadélfia, em 1776, é que, durante um ano, a pressão inglesa foi tamanha que eles declararam o rompimento contra os ingleses. E aí sim, de uma forma mais sistematizada e organizada, os ingleses fizeram a sua proclamação de independência. Houve sangue, houve mortes, sem sombra de dúvidas, mas o que me chama a atenção no aspecto comparativo do conservadorismo, vamos dizer assim, das 13 colônias, é o seguinte: feita a independência, olha o nome do país que surgiu: Estados Unidos da América do Norte. E a Constituição, que prevalece até hoje, é de uma autonomia das 13 colônias, como que dizendo, olha, enquanto colônia, nós tínhamos uma independência uma da outra. Feito a independência, nós continuaremos, nós iremos preservar a nossa autonomia. Então, significa dizer o seguinte: as 13 colônias, o que de fato aconteceu? O rompimento político com relação à metrópole. Mas no que diz respeito, vamos falar de tradição, de uma caminhada das 13 colônias, ela permaneceu. Ao contrário, claro que a Revolução Francesa foi praticamente uma década depois, né? Eles vão fazer uma ruptura absurda e as consequências de toda essa ruptura se fez valer realmente durante séculos, né? Então é só para colocar a questão, então, aí, associando esses dois fatos que eu acabei de citar, com um título muito interessante: A Reforma Prudente. Então, a Revolução Francesa, nesse aspecto, não foi uma reforma, foi, na verdade, uma mudança brusca de uma mudança gigantesca. E aí, não sei se foi o Felipe que falou da Revolução Gloriosa, ou foi você, Marquinhos, não consegui ver. Eu mandei aqui, Revolução Gloriosa. Muito bem lembrado também, a gente poderia talvez até ter citado isso daí também. Mas então é isso, esses dois comparativos com o título daquilo que a gente chamaria então de uma reforma prudente. É isso. Muito obrigado. É engraçado que o tema da reforma, ele nunca foi tão necessário como nos dias atuais, porque as pessoas só falam em jogar o prédio no chão e construir uma nova casa, uma casa melhor, e as pessoas não gostam de fazer reformas. Eu queria ler um trecho que me chamou a atenção, sobre o que se empreende uma reforma. E aí ele vai lançar mão, assim, de Benjamin Disraeli, lá o ministro britânico. Reconhecendo que a mudança é inevitável em qualquer sociedade composta por seres vivos, Disraeli afirma que ela não deve proceder de doutrinas gerais ou princípios abstratos e arbitrários. As mudanças devem fazer-se por referência e em deferência às maneiras, aos costumes, às leis e às tradições de um povo. É por isso que quando os americanos ficaram independentes, eles viram que eles já tinham construído algo, as 13 colônias. Então, a gente vai mantê-las, uma diferente da outra, e aquilo que for comum a todos, nós iremos aderir. Então, a Constituição americana, eu esqueci quem é o autor, ele disse assim, olha, a Constituição americana quiçá, a obra mais perfeita feita pelo homem, pensada e feita. Porque, gente, os pais norte-americanos, os pais fundadores, eles fizeram algo ali extremamente significativo. Ela é uma Constituição pequena, e ela garante ali, tá certo, princípios de uma sociedade, tá certo, que promove essa autonomia que você falou. Já a Revolução Francesa, não. E aí eu queria fazer um adendo também, hoje estou falando demais. Isso também tem a ver um pouco com a filosofia francesa. A filosofia francesa de tradição Descartes e companhia,
ela tem uma tendência à idealização muito forte. E aí tem aquele desprendimento da realidade. Tá certo? E aí a tendência deles é sempre ficar no campo do pensamento e desprezando a vida real e concreta. E aí eles não fazem o teste do tempo, penso eu. Ok? Próximo. É só um comentário, Marquinhos. Eu acho que nesse aspecto realmente, quando você pega, por exemplo, a morte do que eu já citei, que nós já falamos aqui também em outros encontros, a própria a morte do Robespierre, ela é bastante interessante, porque durante um bom tempo, durante a Revolução, ele era contra, por exemplo, a tortura, contra a morte. A própria ideia do surgimento da guilhotina era para tornar, por exemplo, igual a pena capital durante a Revolução, ou seja, o que o antigo regime fazia em termos de tortura e daquilo que de repente poderia acontecer, dentro das ideias iluministas e dentro da Revolução Francesa, todos, absolutamente todos, teriam direito à igualdade, por exemplo, na própria morte. Do padre ou do mais humilde que foi guilhotinado, como a camponesa lá que matou o Marat na sua banheira, aquela coisa toda, até o Luís XVI todo mundo foi igual. Mas, inicialmente, as ideias eram diferentes. Né? O meio social que o Luís XVI vivia era uma realidade social totalmente diferente, por exemplo, do Robespierre. Mas quando ele era o líder realmente, ele agiu infinitamente de forma mais violenta e cruel do que o próprio Luís XVI. Então, realmente, quando eu acho muito legal o que você fala aí com relação à idealização, né? E aí a gente pega aquela frase: o mundo ideal é um mundo e o mundo real é outro mundo totalmente diferente, né? Então é só esse aspecto aí que eu gostaria de comentar. Flávio, gostaria de fazer algum comentário? Nós estamos caminhando para o final. Não, Marquinhos, sem comentários, mas na verdade é uma coisa bem ainda em cima daquilo que o Gilberto comentou, estava pensando aqui, né, sobre a questão do teste do tempo. O quão hoje eu vejo a importância da instituição polícia militar dentro da nossa sociedade, né? O teste foi passando, o tempo foi passando, coisas novas, revolucionárias aconteceram no decorrer de todo esse período dos últimos 30, pós-redemocratização, e o quanto nesse período ainda é uma instituição forte, soberana, né? E o quanto chama a atenção. Eu falo muito aqui pelo estado do Paraná, né? Eu já não conheço muito como está a realidade no Espírito Santo, mas o quanto que aqui sobreviveu e sobrevive forte ao tempo essa instituição. Aí parabéns aí o Gilberto, né? A gente ouve muito se falar, né? Os progressistas ouve-se muito, né? Até piadinha de não acabou, internet, vai acabar, né? o fim da polícia militar. Né? E se fala assim muito no dia a dia. Tá bom, quando você tiver algum problema, você chama o Batman, ele vai resolver seus problemas, né? Mas aí é só esse um comentário dentro daquela questão do teste do tempo, uma coisa concreta, prática que eu observo e valorizo muito no momento tão complicado que a gente vive hoje nas nossas instituições. Marquinho, posso falar? Claro. Não, aproveitando que o amigo falou, e obrigado aí pelo elogio. Realmente a polícia militar e o pessoal que luta contra o conservadorismo, né? A gente sabe os progressistas atuais, que é um movimento global, eles têm essa consciência de que, por exemplo, as instituições policiais, principalmente a polícia militar, ela é um grande entrave, como se fosse uma das últimas barreiras para tomada total do Estado, né? Porque eles estão em todo quanto é lugar. Estão no judiciário, estão no Ministério Público, estão nas universidades, enfim, todo mundo sabe isso de cor e salteada aí, não precisa nem ficar ressaltando.
mas é justamente por causa das tradições, por causa dos testes dos testes do tempo, né? A hierarquia e disciplina que foram mantidas durante quase 200 anos que, né, nós estamos aí presentes. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu não sei a do Paraná, mas a do Rio de Janeiro, que está próxima de nós aqui, ela desde 1808, 1809, com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil. Então, são instituições muito antigas, né? E que, com o passar do tempo, vão se mantendo ainda fiéis às suas tradições, por isso que existem. E ouvimos quase todos os dias, né, que, de acordo com o pensamento aí da mudança, que luta pela mudança, né, que vem de fora para tentar destruir as nossas instituições policiais e militares pelo Brasil, é que são instituições anacrônicas, violentas. Eles usam todos os tipos de artifício, né, que a gente já sabe, para poder nos destruir. Inclusive, eu não sei se os senhores estão atentos, há agora um movimento de âmbito nacional, 2 movimentos de âmbito nacional, na verdade, estão tentando minar as bases do atual presidente, né? Que está recebendo o nome de policiais antifascistas, não sei se os senhores estão sabendo, já começou, estão tentando levar a sociedade a entender que a polícia militar é contra o status quo, contra o atual presidente, né? Estão tentando minar isso, em relação também aos evangélicos. A mesma situação. Então, eles já perceberam que nós somos barreiras e eles estão tentando nos derrubar de qualquer jeito. Inclusive, essa semana eu conversei com meus policiais e falei que não caio nessa de que o pessoal da esquerda quer uma polícia antifascista, mais humanitária e parará pororô. O que eles querem, na verdade, é nos destruir. E eu citei os exemplos do que os partidos políticos de esquerda, o que eles fazem, quais são as causas, as reivindicações, as lutas políticas deles, sempre nos denegrindo, sempre tentando colocar a gente para, né, em último plano, como acabou de falar, citar aí uma parte de uma música, né, da Polícia Militar, que tem que acabar. As notícias diárias nos jornais, telejornais aí, que nós sabemos que são militantes. O policial pode acertar 99 vezes, não é? A instituição pode acertar, ela acerta 99 vezes, uma hora ou outra não tem como, vai errar. Eles pegam só o exemplo negativo e jogam na mídia para poder também denegrir a nossa imagem. Então, eu ressaltei isso aos nossos policiais, pelo menos aqui, né? Que a gente tem essa aproximação. Lembrei disso deles, para que eles não caiam em armadilhas aí que estão sendo jogados aí à torta e à direita contra nós. Sobre a questão da reforma, só um detalhe: o conservadorismo não é o conservador não é um imobilista. Exato. Ele não está parado no tempo, como o Assis falou no começo. E ele vai, de maneira prudente, fazendo algumas reformas, porque entende também que a sociedade ela não gosto de usar a palavra evoluindo, mas ela vai se transformando e ela carece de algumas reformas. Agora, quando você for fazer algum tipo de reforma, seja prudente, seja cauteloso, para você não jogar tudo no chão, tá certo? E tentar reconstruir do zero. Vai ser muito mais custoso. Na noite de hoje, então, nós falamos sobre o sentido da realidade, e a ideia básica é você observar as circunstâncias na qual você está inserido. Falamos sobre os testes do tempo, tá certo? Aquilo que passa pelos testes e a necessidade de fazermos a chamada reforma prudente. Tá bom? Então, meus queridos, eu mais uma vez agradeço a todos vocês e espero que vocês continuem firmes comigo, tá certo? Nessa nossa obra, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.